Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje estarei comentando sobre um mangá coreano, um manhwa muito polêmico que divide opiniões entre o mundo todo. Tem gente que gosta e tem gente que simplesmente odeia. E eu estou falando de Killing Stalking. Killing Stalking, ele é um manhwa coreano. Manhwa, para quem não conhece, é o mangá. Ele é um mangá, só que coreano, então eles chamam lá de manhwa, que é escrito e ilustrado por Kog. Gente, o nome do autor, pelo menos no Google, tá simplesmente isso, Kog. Ele foi publicado em coreano, mas também em inglês, através da plataforma Lezing Comics. E ganhou um grande prêmio de mais de 100 milhões de wons em um concurso mundial que teve de quadrinhos dessa plataforma. Esse mangá ele foi lançado em 2016 e geralmente os seus capítulos saía todas as quintas-feiras, tendo pausa em alguns meses entre cada temporada. Digamos que quando acabava uma temporada, a autora dava um tempo de recesso e logo em seguida ela voltava já com o conteúdo da próxima temporada. E assim foi até a sua conclusão, que foi no ano de 2019, concluindo-se em 4 volumes. Acredito eu que muita gente que inicialmente começou a ler Killing Stalking iniciou essa leitura por achar que essa leitura seria um BL, um Boys Love. Só que aí é que tá um dos maiores baits da história, porque o termo Boys Love meio que é um dos fatores mais destoantes da trama toda, digamos que é o que menos interessa na história desse manhwa. Imagino eu que boa parte do pessoal que iniciou a leitura desse manhwa e acabou se surpreendendo e muitas vezes mesmo até dropando a leitura foi porque inicialmente achava que Killing Stalker seria um boys love, um BL. Só que para falar a verdade, embora o BL esteja dentro de um dos gêneros desse quadrinho, ele não é o fator principal. Eu diria que é o fator mais distante da historinha toda que rola ali. Embora sim exista um pouco de BL, porque sim existe um relacionamento entre dois rapazes. Porém, você que tá aí que nunca leu Killing Stalker deve estar se perguntando por que esse manhwa é tão polêmico e por que tem tanta gente que não gosta desse quadrinho. Então eu vou parar de enrolar e vou falar um pouquinho para vocês, sem dar tantos spoilers, o enredo de Killing Stalker, certo? No mais, antes de se iniciar, eu já aviso que não é uma leitura para menores de idade. Então, se você é menor de idade, não leia esse quadrinho, pois vai ter conteúdo adulto, vai ter violência, enfim. Não é uma leitura indicada para a sua idade. O aviso tá aí, então, né, já sabem. Bom, a história desse quadrinho se inicia quando um jovem chamado Yu-Boon, ele começa a descrever uma paixão, uma paixonite que ele sente por um outro rapaz chamado Sanku. O Yu-Boon, ele meio que tem um passado, um background muito questionável, muito problemático. Porque desde sempre, na época da escola e tudo mais, ele sofreu bullying. Na casa dele, ele também passou por abusos que vinha por parte de familiares. E quando ele chegou na idade, que é os 18 anos, que precisou servir o exército coreano, ele acabou também passando por problemas lá. E foi lá no exército que ele acabou conhecendo Sangu, que ajudou ele e ele meio que se livrou desses problemas que estava passando. E desde então, Boom meio que passou a stalkear Sangu. Todos os lugares que o rapaz ia, o Boom estava stalkeando. Enfim, ele tinha todo aquele perfil de stalker que a gente já conhece. E logo no primeiro capítulo desse manhwa, o Boom ele tem a ideia, a brilhante ideia de invadir o apartamento do Sangu quando o rapaz sai para, enfim,
realizar suas atividades diárias. E já iniciamos com uma cena dele colocando algumas senhas, algumas possíveis senhas, dando a entender que ele já havia passado ali algumas vezes e já havia feito outros testes na tentativa de invadir o apartamento de Sang-woo. Só que dessa vez, para a sorte e azar do rapaz, ele consegue finalmente a senha correta e invade o apartamento do Sang-woo. Nessas primeiras cenas também a gente vê o Boom, ele olhando tudo no apartamento do Sang-woo, mexendo em tudo, enfim, cheirando roupa dele, enfim, um caos. Só que para o azar dele, quando ele estava invadindo o apartamento do Sang-woo, e isso não é spoiler, tá, gente? Eu tô dando uma introdução bem do início mesmo do quadrinho. Quando ele está invadindo, um carro da polícia está passando, pergunta se está tudo bem com ele, e ele diz que sim, que é um parente do Sang-woo e que está indo lá pegar algumas roupas, enfim. A polícia vai embora, mas acha suspeito, né? Porém, esses mesmos policiais acabam achando o Sang-woo no meio do caminho e conta que passou pela casa dele e viu que tinha um parente dele lá e tudo mais, e o Sang-woo já se liga que é uma mentira, porque ele não tem parente, ele não tem contato com parentes. Então, quem é que tá ali na casa dele? E ele não fala para a polícia, o que já é estranho. Ele imediatamente ele volta para casa. Só que enquanto isso, o Boom ele ainda tá lá olhando tudo e ele acaba ouvindo um barulho suspeito que vinha de um possível porão que tinha na casa, e esse barulho parecia de uma pessoa que estava gemendo, enfim, pedindo ajuda. Quando ele chega lá, ele acaba achando uma mulher que tá toda amarrada, com a boca amordaçada. E quando ele tira a mordaça da boca dela, ela começa a gritar, pedir socorro, que ajude ela, que tire ela dali, que ela tá presa há muito tempo, que ele vai chegar, enfim. Toda aquela cena de filme thriller, de filme de suspense, onde o mocinho acha uma vítima e não sabe o que é que tá acontecendo e não sabe que tá bem na toca do lobo. Pronto, simplesmente isso. Só que nesse mesmo tempo, o Sang-woo, ele acaba voltando porque ele sacou que poderia ter alguém tentando invadir a casa dele, e ele volta e acaba flagrando a cena lá do Boom interagindo com essa moça. E é aí que o caos começa, gente. A primeira atitude do Sang-woo é uma atitude natural, que no caso foi ir pra cima do Boom com tudo e bater nele, enfim, render o possível ladrão que estava invadindo a casa dele. E isso qualquer pessoa faria isso, que seria defender a sua casa. Só que aí tem um problema, o que é que era aquela moça que estava escondida no porão da casa e estava pedindo socorro e falando que o assassino ia chegar e que ele estava chegando e que ia ajudasse ela, enfim. O Boom simplesmente estava em choque, porque ele não estava conseguindo administrar toda essa situação, de entender o que realmente estava acontecendo ali, e facilmente ele é rendido pelo Sang-woo. O Sang-woo, diferente de qualquer outra pessoa que chamaria a polícia para prender aquele ladrão, né? Eu tô chamando de ladrão porque geralmente quem invade a casa de outra pessoa é um ladrão, né? Embora a situação específica aqui seja diferente. É de um stalker que estava invadindo a casa do Sang-woo. Mas ele, diferente de qualquer pessoa que tomaria a atitude de chamar a polícia, não. Ele pega um martelo e ele já disse que vai matar e que o cara não vai sair vivo e tudo mais. E o Boom se desespera e começa a pedir socorro, que por favor não mate ele, que não mate ele, implora e tudo mais. E é nesse ponto que o Sang-woo percebe que o Boom é uma pessoa fraca. E realmente ele não mata. Ele termina de matar a moça que tá do lado e prende o Boom, né? Amarra ele. E embora o Boom implore, grite, enfim, faça o escambau, ele desce o sarrafo nele e quebra as pernas do rapaz com essa machadinha. Simplesmente, esse é só o início. Logo em seguida, a gente acaba descobrindo que o Sang-woo ele mora em um bairro que é totalmente afastado de tudo. Logo, ninguém iria poder ajudá-lo.
E acaba descobrindo também que o Sangu, na verdade, não era nada aquela pessoa admirável, bondosa, popular. Popular ele era, né? Mas ele não era aquela figura que o Boom imaginava, aquela figura do imaginário, que é, dá pra gente fazer uma boa reflexão sobre a questão da forma que nós vemos as outras pessoas e a forma que as outras pessoas realmente é. Porque às vezes a gente acha que tal pessoa é muito boazinha, é muito bacana e tudo mais, por ela ser popular, por ela tratar todo mundo bem, mas na verdade a pessoa pode ser podre por dentro. E o Sangu era justamente isso, ele era podre, ele era um assassino. Ele matava mulheres, levava para sua casa e depois dava fim nelas ali mesmo. E o Boom, ele meio que se meteu em uma grande cilada, porque agora ele era um refém do Sangu. Ao longo da trama, nós vamos percebendo que existem mais nuances aí, que existe um porquê do Sangu matar essas garotas, que tipo de aversão e por que ele tinha tanta aversão a mulheres. Também tem o background lá da questão familiar dele, porque ele também tinha problemas familiares e isso a gente só vai descobrindo ao longo da trama. Mas o que mais choca é a questão do Boom, porque assim, à medida que vão se passando os capítulos, o personagem Boom, ele vai ter diversas chances de sair daquele cativeiro, de fugir daquela situação, inclusive de denunciar para outras pessoas o que estava ocorrendo com ele. Só que à medida que os capítulos vão se passando, a interação entre os personagens, porque o Sangu não mata o Boom, ele fica apenas judiando, agride ele várias vezes. Enfim, eles vão criando uma rotina. E na cabeça do Boom, aquela rotina seria aceitável, embora ele estivesse sendo machucado constantemente. Quando eu digo machucado, são agressões físicas, tá, gente? Ele lá no fundo ele meio que aceitava esse tipo de situação para estar próximo de Sangu. Então, embora ele tivesse todo aqui e ali surgissem cenas aonde ele ficava sozinho na casa, onde ele não estava amarrado a nada, ou que eles até mesmo saíssem da casa para fazer alguma atividade específica, e o Boom pudesse finalmente gritar, chamar outras pessoas, enfim, pedir um socorro, ele simplesmente não faz, gente. Eu assumo que, assim, a primeira vez que eu tentei ler Killing Stalker foi em 2016. Ainda estava saindo capítulos desse manhwa. E eu lembro que eu comecei a ler e eu dropei já nos primeiros capítulos. Primeiro porque eu iniciei a leitura, como eu falei no início do vídeo, eu iniciei a leitura, imaginando que seria um BL, um típico BL. E já de cara eu vi que não. Só que assim, a própria autora, em alguns pontos do quadrinho, meio que dá a imaginar que a obra vai mudar, vai ter vai ter uma redenção. Só que não, essa redenção não acontece, gente. O que rola é que são dois personagens completamente perturbados. Inclusive, eu já cheguei a comentar com amigos que tipo de doença o protagonista, o Sangu, teria. Porque a psicopatia, por exemplo, a pessoa nasce com a psicopatia. De acordo com o que tem, pelo menos as informações que tem no Google. A pessoa nasce com esse tipo de doença psicológica e ela já tem aquele comportamento frio, ela vê o mundo de outra forma. O Sangu não. O Sangu ele nasce uma criança normal, porém que passa por uma série de traumas desde a sua infância, desde quando muito bebê até a sua maior idade. E meio que esses acontecimentos fazem com que ele se torne o adulto que ele se tornou.
O adulto que tinha aquela compulsão, porque ele tem uma compulsão em matar seres do gênero feminino. Já o Boom, que é o Stalker, que ficou preso e tudo mais, ele também apresenta problemas mentais. E no caso seria o transtorno de borderline, que de acordo aqui com o Google seria o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. Resumindo, tentando trazer para uma forma mais entendível para vocês, seria aquela pessoa que tem uma autoestima muito baixa, que ela de certa forma está sendo coagida, ela passa por situações de ser coagida, de ser agredida, enfim, de ser colocada para baixo, mas ao mesmo tempo ela aceita tudo isso, ela normaliza tudo isso e aceita que para ela aquela situação tá tudo bem. É como se ela sentisse o prazer em ser machucada. Gente, se tiver algum psicólogo aí, e o Eduardo não sou psicólogo, então se tiver algum psicólogo, algum psiquiatra aí assistindo esse vídeo, por favor comente e dê uma contextualizada melhor aí nos comentários que vai estar complementando o vídeo perfeitamente, certo? Mas enfim, o Boom, ele claramente sofre desse transtorno e devido a isso, ele meio que se mantém naquela situação que, embora fosse completamente insalubre e que a qualquer momento ele poderia ser morto pelo aquele outro cara, ele ainda assim ele se mantém nessa situação que na cabeça dele é uma situação amorosa, uma situação conjugal, mas só existe na cabeça dele e que, embora ele passe por tudo isso, ele passa a ser cúmplice do próprio abuso. E, gente, a autora, as cenas que nós vemos nesse quadrinho, assim, realmente não deixam a desejar em absolutamente nada, porque são cenas muito fortes, são cenas bem sanguinárias mesmo. Entendeu? Então, para quem não tem muito estômago, para quem não tá preparado, para quem tá esperando que esse quadrinho, esse manhwa seja um BL, um típico BL, vai quebrar a cara aí. E eu, na primeira vez que eu li, eu quebrei a cara e eu logo dropei. E logo dropei essa leitura, porque para mim não estava sendo agradável ver uma trama aonde não havia uma evolução, não havia uma redenção, era só violência por violência, pelo menos até onde eu li, que foi uns 4 capítulos. Como vocês sabem, alguns capítulos de manhwas, de alguns manhwas, são tanto quanto longos, então os 4 capítulos para mim, parecia que eu havia lido muita coisa e para mim meio que deu e eu dei um baixa e não voltei para essa leitura por muito tempo. Eu lembro que no ano da pandemia, após uma amiga minha, a Jaqueline, da página no Instagram Estante da Jaquinha, ter lido o Killing Stalker, ela gostou muito e meio que me instigou um pouco a tentar reler esse quadrinho. E eu tentei reler, né, já sabendo que não seria assim as mil maravilhas, tentei reler, mas ainda assim eu não engatei na leitura. Foi só esse ano mesmo, após ter criado o Retrospectiva Anime, conversando mais uma vez com a Jaque e tudo mais, eu resolvi tancar a leitura do início ao fim. Procurei ler o mais rápido possível, ou seja, eu levei 3 dias lendo esse quadrinho, porque eu sabia que se eu desse muitas pausas ou pausas grandes eu não iria concluir essa leitura. Então eu procurei ler o mais breve possível e consegui concluir finalmente o quadrinho. Hoje eu tenho uma visão diferente de Killing Stalker. Eu ainda acho que não é uma leitura para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter estômago para ler isso aqui. É um quadrinho muito violento. Porém, apesar de todas as nuances, a história é muito bem construída. A trama desse manhwa é muito bem construída. E simplesmente assim, eu acho que a autora, eu não sei de onde a autora tirou tantas referências boas assim para criar uma trama tão completa como foi
Killing Stalker. Não é um quadrinho aonde você vai se apegar a personagens, certo? Se você acabar curtindo algum personagem, tudo bem, é decisão sua. Porém, eu acho que a maioria suma das pessoas, em boa parte das vezes que forem ler Killing Stalker, não vão se apegar a nenhum personagem. Eu acho ambos os personagens muito problemáticos, dignos de pena, tá, gente? A história deles é digna de pena mesmo. E pra mim, assim, não foi um quadrinho onde eu torcesse por algum personagem específico. Na verdade, o único personagem que eu tava assim, e quando ele aparecia, me dava um gás de querer ler mais e também dar uma torcida, né? Para que ele prosperasse na trama, era o investigador policial, que ele meio que cismou com o Sangu ao longo da história e ele passa a investigar friamente o que está acontecendo ali. Porque ele cismou que o Sangu realmente fosse uma pessoa problemática e tivesse algum grande crime por trás dele. E ele não estava errado. Só que estava muito difícil chegar às provas. Porque o Sangu, à medida que vocês forem lendo, vocês vão perceber que ele... eu não vou chamar de vilão, mas ele é aquele tipo de pessoa, de assassino, que ele consegue deslizar muito bem. Ele é muito passável. Principalmente entre as pessoas, entendeu? Então, assim, foi difícil para o investigador, mas eu tava torcendo que o investigador conseguisse resolver aquele crime e conseguisse prender o Sangu e tudo mais. Enfim, o final do quadrinho, eu não fiquei tão surpreso, pois eu esperava que fosse acontecer alguma coisa do gênero. Porém, ainda assim é um final que surpreende um pouco. Dá para você concluir a leitura desse quadrinho e dizer, ok, ela concluiu bem, de uma forma boa e com um final que não é tão assim esperado e tão na cara. Então foi bom. De 0 a 10, se eu tivesse de dar uma nota inclusive para esse manhwa, provavelmente eu daria 9. Eu acho que faltaria um ponto porque como eu falei, é uma leitura um tanto quanto insalubre, tanto quanto densa, e não é para todo mundo. Então, por não ser uma leitura tão fácil assim de acompanhar, eu não vou dar uma nota 10 para ele, mas para quem gosta de tramas mais fortes, mais intensas, com muito gore, com muita violência, com certeza vai curtir Killing Stalker, ok? Quero avisar para vocês que ao concluir esse vídeo, quem quiser dar uma lida em uma resenha que a Jaque fez pro blog dela, eu vou deixar o link dessa resenha nos comentários fixados desse vídeo, ok? Também tem uma resenha do meu blog, onde foi postada por volta de 2016, 2017, quando ainda estavam saindo os capítulos de Killing Stalker. Foi feito por uma moderadora do blog. Então, quem quiser ler também a resenha lá do meu blog, dá uma lida no da Jaque, depois vai e passa no meu, ok? Vai estar também fixado aqui nos comentários. No mais é isso. Killing Stalker é uma trama surpreendente, muito forte, que vai agradar gregos e desagradar troianos, mas que ainda assim eu acho que daqui a 10 anos ainda vai ter gente que gostou de ter lido ou que ainda vai ler. Ainda vai haver comentários sobre esse manhwa, pois ele é um tiro fora da curva de tudo que eu já li de BL, de manhwa, enfim. Eu nunca li algo nessa pegada de Killing Stalker, então eu vejo como um tiro fora da curva por ser muito diferente de tudo que já li. E como falei, embora tenha BL nessa trama, qualquer tipo de pessoa pode ler, porque o foco não é BL e ninguém vai passar a se tornar um fã de BL só por ler Killing Stalker ou coisa do tipo. Então podem ler tranquilos, quem tiver curiosidade aí. Para quem já leu, comenta aí embaixo qual foi a melhor cena, o que você achou dessa leitura, se foi uma leitura densa ou tranquila para você. Comenta aí embaixo um pouco da tua experiência lendo Killing Stalker. Me falem também se vocês acham se esse quadrinho tem alguma chance de ser futuramente lançado aqui no Brasil. Eu acho que tem muita chance sim de alguma editora pegar para lançar. Bom, o vídeo foi basicamente esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.